Ano de eleições e com ele as promessas. Ah, muitas promessas. Vote em mim e tudo vai mudar. Esse candidato vai salvar o Brasil. Cuidado, porque se o outro lado ganhar, tá tudo perdido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está, afinal de contas, a sua esperança? Porque existe uma diferença fundamental entre construir Babel e aguardar Jerusalém. Isso com certeza muda tudo. Eu sou Rodomar Ricardo Ramloff e você está aqui no canal Teologia Missional. Seja muito bem-vindo, obrigado você que sempre nos acompanha aqui. Se ainda não é inscrito, faça, inscreva-se, não custa nada. Nos próximos minutos eu convido você para nós viajarmos por duas cidades. Uma cidade que os seres humanos constroem com as próprias mãos e outra cidade que Deus promete vai descer do céu. Uma representa autonomia, poder, glória humana. A outra representa dependência, humildade, glória de Deus. E em ano de eleição, você precisa saber em qual dessas cidades você está colocando a sua esperança. Vem comigo! Vamos começar em Gênesis 11. A humanidade, depois do dilúvio, se espalha pela terra. E, em determinado momento, um grupo de pessoas se fixa na terra de Sinar. E veja o que eles dizem. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Você prestou atenção nas motivações dessas pessoas? Veja, primeiro, torre que alcance os céus. Eles querem chegar a Deus por conta própria. Segundo, nosso nome será famoso. Não, eles não querem a glória de Deus, eles querem a glória deles. E terceiro, não seremos espalhados. Isso indica uma desobediência direta, porque o que Deus disse? Deus disse, encham a terra. Está lá em Gênesis 1, 28. E esse pessoal ele vai dizer não para Deus. Nós não queremos nos espalhar, encher a terra, vamos ficar todo mundo junto aqui. Então, o que Deus faz? Ele desce, confunde as línguas e espalha todo mundo. A torre sequer é finalizada. Babel, confusão, acaba virando símbolo do projeto humano fracassado. Mas é um fato, né? Babel não desaparece da Bíblia. Ela volta com outro nome. Vamos lá, o que Babel representa? Babel, Babilônia, né? Esses nomes são conhecidos de qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia. E ao longo da escritura, Babilônia ela acaba se tornando um símbolo. Não é, portanto, apenas uma cidade física. Babilônia é uma postura, uma forma de viver, uma visão de mundo. Babilônia, portanto, representa três coisas. Primeiro, autonomia. Não precisamos de Deus. Nós mesmos construiremos o nosso futuro. Babilônia, sim, é a cidade da autossuficiência, do eu sozinho, do meu braço forte. Segunda coisa aí que Babilônia representa é o poder. Babilônia é império, é dominação. Vamos controlar, vamos subjugar, vamos impor a nossa vontade. É a cidade que usa a força, não graça. Que conquista, não serve. E a terceira coisa que Babilônia representa é exatamente essa questão da glória humana, de buscar a glória para si. Nosso nome será famoso. Não a glória de Deus, mas sim a glória do homem. Babilônia é a cidade do ego inflado. E agora deixa eu fazer para você uma pergunta desconfortável. Quando você pensa política, você está pensando em Babel ou em Jerusalém? Se a sua esperança é, se o meu candidato ganhar, tudo vai se resolver. E nós conseguirmos o poder, vamos consertar o Brasil. Precisamos dominar, precisamos impor a nossa agenda. Bom, lamento informar, mas você está construindo o Babel. Mas, claro, a história não termina em Babel. Vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. O que diz ali? Ele fala da Nova Jerusalém. João tem uma visão. Vi um novo céu e uma nova terra. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Repara bem aqui, a cidade desce do céu. Ela não é construída pela terra para então chegar ao céu. Isso é Babel. Ela desce de Deus para nós.
E mais, o texto diz também, e ouvi uma grande voz. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Essa é a cidade que Deus constrói. Sequer precisa de templo, como nós lemos em Apocalipse 21, 22. Não precisa de sol ou lua, lá no verso 23, porque Deus é luz. E sabe o que mais? Apocalipse, agora o verso 27 do capítulo 21, diz que nessa cidade não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e mentira. Jerusalém é a cidade da santidade, a justiça perfeita, do Shalom completo. E essa cidade já começou. E por isso nós temos aqui uma tensão. Nós, cristãos, nós somos cidadãos de duas cidades ao mesmo tempo. Veja o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3. Nossa cidadania está nos céus. Mesmo, no reino de Deus. Sim, nossa cidadania está no reino de Deus, mas nós também vivemos em cidades terrenas. Nós votamos, nós pagamos impostos, nós participamos da vida da polis, da cidade, das questões políticas, da forma como a sociedade se organiza. E é exatamente aí que está o risco. Podemos confundir as duas cidades. Podemos viver como se Brasília fosse Jerusalém, como se um partido político ou uma ideologia fosse a representação do reino de Deus, como se um candidato fosse o Messias. E sempre que nós fazemos isso, nós construímos Babel. O autor de Hebreus nos fala de Abraão. Ele escreve lá, ele, Abraão, esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos lá que Abraão vivia em tendas, coisa temporária. Ele era um peregrino. Por quê? Porque ele sabia, a cidade verdadeira não é construída por mãos humanas. E você? Você está vivendo como peregrino ou como se Babel fosse o seu lar definitivo? No vídeo anterior, nós já expusemos alguns sinais, pelo menos 3 sinais da idolatria política. Se você não viu, dá uma conferida no vídeo anterior. Mas esses mesmos sinais servem também para revelar se você está colocando esperança demais em Babel. Vamos dar uma passada rapidinho aqui nos 3 sinais e você pode fazer o teste aí para saber, né, se você está colocando demais a sua esperança em Babel. Qual que é o primeiro sinal? O primeiro sinal é que você perde a paz, perde o chão quando o seu lado político perde. Meu irmão, minha irmã, se a sua paz depende de eleição, se você entra em desespero quando o resultado é aquele que você não esperava, você acha que, putz, agora acabou tudo, sua esperança não está em Deus, está em Babel. O segundo sinal é a pessoa que demoniza quem vota diferente. Votou diferente, é do diabo e assim por diante. Se você não consegue mais ver a imagem e semelhança de Deus em alguém que votou no outro partido, você chegou a romper amizades, brigou com a família, criou inimigos por causa disso. Se você acha que quem vota naquele lá não é nem cristão de verdade, você não está com isso lutando pelo reino de Deus. Você está lutando pelo império de Babel. E o terceiro sinal é quando você justifica o pecado do seu lado, dá sempre uma desculpa, mas quando esse mesmo pecado aparece do outro lado, no outro candidato, no outro partido, daí não dá. O candidato do seu lado mente, foi só uma estratégia, foi um deslize, não foi bem assim. Mas quando é o outro candidato que mente, daí caiu a casa, é porque é um demônio mesmo, ele é do diabo. Seu candidato se envolve em escândalo, é fake news, é porque estão perseguindo. Mas quando é o outro lado que se envolve em escândalo, tá vendo? Eu sabia, corrupto. Quando você se ajusta a essa ética de conveniência, a essa conveniência política, você não está em Jerusalém, você está em Babel. Então, vamos à grande pergunta: como viver como cidadão de Jerusalém hoje, enquanto nós ainda estamos em Babel? Primeiro, vote, mas não idolatre. Sim, participe, seja um cidadão responsável, mas lembre, nenhum candidato é o Salvador. Você precisa saber que sempre quando você vai votar num homem, numa mulher, que é um ser humano falho, e que o poder político dessas pessoas é também limitado. Como já escreveu o salmista, Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Segundo, trabalhe por justiça. Não confunda justiça com poder. A justiça do reino não significa o meu lado dominando as coisas. Justiça tem a ver com misericórdia, com serviço, com cruz. Quando a eleição passa, independentemente de quem foi eleito, esse que foi eleito precisa governar para todos. O terceiro compromisso para você viver como alguém que aguarda a Jerusalém é viver como peregrino. Hebreus 11, verso 13, diz que os patriarcas, lá do Antigo Testamento, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você não é deste mundo. A sua cidadania, ela não está em Babel, ela está no reino de Deus. E isso não torna ninguém um alienado, isso te torna livre. Livre para trabalhar pelo bem comum sem desespero. Livre para perder eleições sem perder a esperança. Livre para amar quem vota diferente. Por quê? Porque a sua esperança não está em Babel, está na cidade que desce do céu. Então vamos recapitular rapidinho aqui. Babel significa cidade que sobe, autonomia, poder, glória humana. Jerusalém é a cidade que desce, é a cidade da dependência, do serviço, da glória de Deus. Você vive a tensão entre essas duas realidades, entre essas duas cidades. Mas a sua esperança deve estar em uma. E agora a pergunta final. Onde está a sua esperança? Escreve aqui nos comentários, honestamente. Sem falsidade espiritual, Babel ou Jerusalém? Este então foi o terceiro vídeo da nossa série O Cristão e as Eleições. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, né, o vídeo 1, O Cristão Pode Falar de Política, está aqui embaixo na descrição, o vídeo 2 também. Como votar sem idolatrar um candidato. Lembre-se, inscreva-se em nosso canal, nós precisamos da sua ajuda para chegarmos ao maior número de pessoas possível. Venha fazer parte da nossa comunidade, fortalecer esse canal, onde nós queremos levar sempre uma mensagem de edificação, de esperança, contribuindo para a formação e o discipulado da igreja brasileira. Ative o sininho das notificações e logo logo tem mais conteúdo para você. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir. E lembra, Babel vai cair, ela sempre cai, mas Jerusalém é eterna. Que Deus abençoe vocês, seja você uma bênção.